Queridos, hoje nós temos um culto de celebração ao nosso Deus. Hoje é o domingo, domingo do Senhor. É o dia que nós, como igreja, subimos à casa de Deus para celebrar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, para todo sempre. E esse é um dia especial, porque é o dia do pastor. Então vocês já observaram todo o cenário que foi preparado pelas irmãs que trabalham na decoração, fizeram esse belo trabalho para que nós pudéssemos estar celebrando esse dia com alegria, como igreja, diante dos irmãos. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está nos acompanhando no Instagram oficial da igreja, você que está no YouTube, Vinho Novo Online, também seja muito bem-vindo, no nome de Jesus. E nós queremos trazer um sermão nessa noite, uma palavra, uma breve meditação na palavra de Deus, que está lá em Jeremias, capítulo 3, no versículo 15. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, no versículo 15. É um texto bastante conhecido, onde hoje muitas pessoas puderam parabenizar os seus pastores pelo seu dia. Mas nós queremos também meditar um pouquinho nesse texto bíblico, que traz verdades para a nossa vida. Então, em Jeremias capítulo 3, versículo 15, diz a palavra do Senhor: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Quero convidar você para que nós estejamos orando nesse momento. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, e vamos buscar a presença do nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, domingo do Senhor. Deus, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu cuidado, com o qual tem dispensado sobre cada um de nós. Continua abençoando, Senhor, a cada um dos teus filhos que estão ao ouvir, ao alcance dessa voz, dessa transmissão. Que o Senhor abençoe com paz, com a alegria do Senhor. Abençoa também, Senhor, a todos os pastores, em especial aos pastores da Igreja Batista Nacional Vinho Novo, com a tua graça, e que haja sempre um vinho novo de Deus nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido, um texto bíblico, que fala aqui do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um dos grandes homens de Deus, que Deus levantou. Quando nós estudamos os grandes profetas, nós estudamos o profeta Jeremias, porque ele é um dos grandes profetas, um homem de Deus, escolhido pelo Senhor para assim desenvolver o seu chamado ali no povo de Deus em Israel. Mas não queremos nos ater ao contexto histórico desse livro, porém trazer uma palavra de Deus para vocês sobre o dia do pastor. E esse texto ele fala em especial ao nosso coração, para que a gente possa celebrar e alegrar diante de Deus pelos pastores que o Senhor tem nos dado, homens e mulheres segundo o seu coração. E o texto começa falando que é Deus quem dá pastores, é o Senhor quem nos dá pastores. E isso traz na nossa memória a palavra de Deus, que é Deus quem vocaciona e é Deus quem chama. E um dos pressupostos da teologia bíblica do chamado e da vocação é chamado e vocação de Deus. Alguns dizem que essas palavras são a mesma, têm o mesmo sentido, têm o mesmo significado, porque ambas vêm do termo kalel, que significa chamar ou convocar. Mas nós queremos trazer algumas coisas que nós precisamos compreender sobre o chamado e sobre a vocação de Deus sobre nossas vidas. O primeiro é que a vocação é algo daquilo que nós somos. Trata de algo muito íntimo, daquilo que eu sou, dos meus gostos, das minhas inclinações, dos meus talentos, diz respeito às minhas habilidades, de uma maneira natural, de aquilo que eu faço e desenvolvo na casa de Deus, e isso traz alegria ao meu coração. Pessoas têm vocações e diversas vocações para diversas atividades, tanto na casa de Deus, como também no dia a dia.
Ainda agora há pouco tivemos pegando ali alguns doces da irmã Amanda, que, fazendo a propaganda aqui, faz uns doces maravilhosos, bolos. É uma vocação que ela tem para o doce. E o seu marido, o irmão Ivan, estava falando: eu não sei como é que minha esposa passa o dia todo fazendo massa, batendo massa e fazendo bolo, e no final do dia ela ainda está feliz e alegre com todo esse trabalho. Mas é porque é uma vocação, e a vocação nós desenvolvemos todas as atividades com as nossas habilidades, e no final do dia nos sentimos felizes, nos sentimos satisfeitos, porque é algo que parte do nosso coração, algo do que nós somos em Deus. Então a vocação é isso, é algo prazeroso. Nós escolhemos determinadas atividades. Por isso que os jovens aí nessa fase da juventude, do término do ensino médio, fazem alguns testes vocacionais. Agora, daqui a pouco, nós teremos o Enem. E quantas pessoas, quantos jovens ainda não sabem o que serão, qual a carreira que vão seguir. Para isso, eles precisam fazer um teste vocacional. E existem vários testes vocacionais que são elaborados por profissionais, psicólogos, que traçam quais as suas habilidades, que demonstram quais são essas habilidades para determinadas áreas. No nível acadêmico, se você vai estudar exatas, se você vai para a área de humanas, se você vai fazer um curso na área da saúde. Então, você faz ali um perfil, traça o seu perfil vocacional, e você ali consegue observar qual é a sua inclinação, qual a sua habilidade, o que você pode fazer que te traz maior prazer. Isso é a vocação. E cada um de nós temos uma vocação. Procure em Deus qual a sua vocação. E também o chamado. E o chamado, ele já parte do lado espiritual, como algo que vem de Deus em nossa direção. É Deus quem dá pastores. É Deus que chama pastores. No texto de Jeremias fala: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. É Deus quem chama. Jeremias foi um homem chamado por Deus. Ainda no ventre da sua mãe, Deus já tinha separado como profeta. Ainda criança, ele tinha medo e não sabia o que ele iria falar. Mas Deus disse para Jeremias: olha, não temas do que você vai falar, porque eu irei colocar a palavra na tua boca. Eu irei falar por você. Então Deus chama, ainda criança, aquele jovem Jeremias. Assim como Deus chama Isaías no capítulo 6, e ele estava no momento difícil da sua vida e no momento difícil da nação do povo de Israel. Mas Deus chama Isaías, toca nos seus lábios, purifica os seus lábios, e a voz de Deus é: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Jeremias se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele ouve o chamado de Deus e ele obedece o chamado de Deus. Assim também como vários homens de Deus que foram chamados por Deus na sua palavra, como Davi, que foi chamado ainda apacentando ovelhas, como Pedro, que já era casado e Jesus o chamou para o seguir. Então, se você é casado, não se preocupe. Se Deus te chamar para desenvolver um ministério, Deus, ele vai à tua frente, e não te preocupes no que você vai falar. Os discípulos ficaram preocupados: Senhor, o que nós iremos falar? E o Senhor disse: olha, não se preocupe com aquilo que você vai dizer, porque o Espírito Santo vai dar palavra no abrir da sua boca. Então Deus é quem chama pastores. Assim como chamou também Paulo, e que se sentia o menor dos discípulos, dos apóstolos, chamado fora do tempo, colhido fora do tempo, se sentiu o menor, o mais humilde, mas era alguém, um vaso precioso para o Senhor. Foi o Senhor quem escolheu Paulo para um ministério sobrenatural na sua presença. E glória a Deus pela vida desses homens que Deus chama e vocaciona para um propósito eterno. Então o pastor, ele é chamado e vocacionado por Deus. E a vocação e o chamado traz um termo específico na nossa vida. Todo pastor, ele é chamado e vocacionado. E quando a nossa vocação, que são as nossas habilidades, se juntam ao nosso chamado, a um dom de Deus que é derramado sobre nós, a graça de Deus em nos escolher,
aí podemos frutificar no reino de Deus. Há um chamado para todos, que é o chamado da grande comissão. Todos são chamados para ir pregar o evangelho a toda criatura, lá em Mateus 28, 19, em Marcos 16, 15. É um chamado para todo cristão. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas há chamados também que são chamados específicos. E o chamado pastoral é um deles. Nem todos são pastores, como diz a palavra de Deus, mas Deus dá, segundo a sua graça, uns para serem pastores, outros apóstolos, outros evangelistas. Então é Deus quem vocaciona, é Deus quem chama para o ministério. E glória a Deus pela vida dos pastores que são chamados por Deus para desenvolver esse ministério honroso. É um ministério honroso, digno de muita honra, digno de muita glória, porque é o nome de Deus que eles carregam sobre seus ombros. Então, glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Então, o texto fala que Deus é quem dá pastores à sua igreja. Então, Deus tem dado pastores à sua igreja. Então, procure honrar da melhor forma possível a vida dos seus pastores, porque são homens escolhidos exclusivamente por Deus para desenvolver um ministério celestial nessa terra. Os anjos queriam muito participar, mas Deus disse: não, tem meus filhos lá na terra que estarão desenvolvendo esse ministério tão abençoado por Deus. E esses pastores são homens segundo o coração de Deus. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Pastores segundo o coração de Deus. E existem algumas características desses pastores segundo o coração de Deus. Algumas atribuições para que esse pastor possa ser um obreiro aprovado. Ele precisa ser irrepreensível, como diz a palavra de Deus lá em Timóteo. Ser marido de apenas uma mulher. Não ser dado a bebidas. Não ser zombador, não ser ganancioso. Mas ele precisa ser amável. Ele precisa ser, acima de tudo, ser um servo de Deus. Dar um bom testemunho de cristão diante da sociedade e diante de todos que o cercam, principalmente da sua casa. Porque se ele não governar bem a sua casa, como é que poderá cuidar da igreja, da casa do Senhor? Esses são pastores segundo o coração de Deus, homens que vivem em fidelidade e cumprem os princípios da palavra de Deus. Somos chamados para isso. Homens chamados para ser ministros de Deus. E olha que é uma grande honra ser chamado pelo próprio Deus para carregar o seu nome, ser ministro do Evangelho. Muitos ficam felizes em serem chamados para serem secretários de governo, e é uma alegria, na verdade. Muitos ficam felizes de serem chamados para serem ministros de governo, ministro do presidente da República, ministro da saúde, ministro da educação, ministro da economia. Mas há uma honra muito maior, há uma glória muito maior de ser chamado ministro de Deus, ministro do Evangelho, aquele que carrega a palavra de Deus, aquele que traz os ensinos genuínos da Sagrada Escritura. Isso é um chamado muito honroso na vida dos pastores e é de algo muito sublime para todos os pastores, que possam exercer o pastorado segundo o coração de Deus. O salmista Davi fala sobre o pastor, no Salmo 23, do bom pastor, que ele se declara sendo uma ovelha desse bom pastor. O Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. E o pastor que é segundo o coração de Deus, ele precisa ser esse pastor que provê as necessidades do rebanho. Ele alimenta o rebanho. Uma das principais atribuições desse pastor segundo o coração de Deus é alimentar o rebanho de Deus. Trazer a palavra de Deus, a palavra que não é dele, do pastor, mas é de Deus, e assim distribuir para a sua igreja, alimentando a igreja. O pastor, segundo o coração de Deus, sabe qual é o melhor alimento, de forma mais nutritiva, que vai alimentar, que vai trazer vida e força aos cristãos, aos irmãos na fé. Então, para isso, ele procura
alimentar as ovelhas. O pastor dá pão ao faminto. E olha que esse período que nós estamos passando de pandemia, um período muito difícil que muitos têm enfrentado, com desemprego, com enfermidades. É esse momento que se revela os verdadeiros pastores, aqueles que são chamados e vocacionados pelo Senhor, aqueles que realmente são homens segundo o coração de Deus, que alimentam suas ovelhas, não só com a palavra, mas também que nesse período, ou assim como todo período, levam muitas das vezes até o alimento físico. Estamos aqui na igreja com o projeto SOS Vinho Novo, e durante esse período de pandemia, centenas de cestas básicas já foram entregues. Ontem, andando no carro do pastor Edson, e eu estava observando, o tempo todo dentro do carro dele é uma cesta básica, o tempo todo é carregando, levando para os irmãos, porque nesse tempo de dificuldade é que o pastor, ele precisa alimentar as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, o pastor segundo o coração de Deus, ele não fica alheio, ele não se esconde, ele se expõe, ele age, ele cumpre o propósito de Deus na sua vida, de cuidar das ovelhas. Além de alimentar, é um pastor que cuida das ovelhas, que protege. Quantas ovelhas precisam dessa proteção? E Jesus disse lá em João 10, que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele faz o que? Ele dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que o nosso supremo pastor Jesus fez por nós. Ele se entregou por nós, ele deu a sua vida por nós. E assim são os verdadeiros pastores. No momento de muita dificuldade, eles estão sempre presentes, eles dão a sua vida por amor das ovelhas. É um pastor que protege, que cuida, que guarda. E nesse período, e Jesus disse, os malfeitores não são assim. Aqueles que são barganhadores não fazem dessa forma. Eles fogem. Quando vê o lobo, quando vê o devorador, ele foge e deixa as ovelhas ali, e elas são dispersas, são desgarradas, e muitas são até abatidas pelos devoradores. Mas o verdadeiro pastor, o homem segundo o coração de Deus, ele protege as ovelhas, ele alimenta as ovelhas, e ele também disciplina as ovelhas. O pastor, ele usa o cajado, e o cajado e a vara e o cajado sempre estão na mão do pastor, porque Deus é amor, assim como o Pai também nos ama, e os nossos pastores também, eles nos amam. E porque os nossos pastores nos amam, eles nos disciplinam muitas das vezes. Muitas das vezes nós, como filhos, somos disciplinados pelos nossos pais, não porque o nosso pai quer o nosso mal, mas porque o nosso pai principalmente nos ama. Por isso ele nos corrige, por isso nossos pais nos disciplinam, e por isso também Deus te disciplina. Talvez você está como uma ovelha desgarrada, que se afastou dos caminhos do Senhor, que fugiu do aprisco, que está distante, está sofrendo pela disciplina de Deus, pela vara do Senhor, pela correção de Deus. Deve estar doendo muito, mas eu quero te dizer que o bom pastor, ele está de braços abertos, esperando você voltar, para que ele possa te abraçar, cuidar de você. E Deus, ele disciplina e corrige aquele a quem ele ama. E assim também são os nossos pastores, disciplinam aqueles a quem amam, corrigem aqueles a quem amam. Muitas das vezes os nossos pais, nós como pais, disciplinamos, corrigimos o nosso filho. E muitos dos pais, depois de corrigir, disciplinar o seu filho, vai para um canto para chorar, porque sabe que dói muito em seu coração, mas sabe que aquilo que ele está fazendo pelo seu filho é o melhor para o seu filho, é para que o seu filho possa crescer, é para trazer benefício para a vida daquele seu filho. E assim também é o pastor. Muitas das vezes o pastor dói no coração corrigir, disciplinar uma ovelha, mas o pastor segundo o coração de Deus, ele faz porque ele ama todas as ovelhas. O verdadeiro pastor, o homem segundo o coração de Deus, ele não escolhe ovelhas, mas ele ama a todas. Conta-se uma história de um beduíno que cuidava de ovelhas, e tinham várias ovelhas, e ali no Oriente Médio
tem essa cultura do cuidado com ovelhas. E tinha uma ovelha muito rebelde. Ela não conseguia estar no pasto ali, pastando junto com as outras ovelhas, sempre se desgarrava, sempre colocando a sua vida em perigo, tanto a sua vida como a vida de todo o rebanho. E aquele pastor, procurando aquela ovelha desgarrada, quando ele encontra aquela ovelha, e tinha um grupo de turistas observando aquela cena, e ele vem trazendo o pastor nas suas mãos, a ovelha rebelde, a ovelha que fugiu do rebanho, a ovelha que saiu do caminho. E ele, buscando aquela ovelha nos braços, ele pega aquela ovelha e quebra a sua pata. E uma turista, vendo aquela situação, ficou chocada. Que pastor é esse, capaz de quebrar uma pata de uma ovelha? Ela achou aquilo de uma forma muito má daquele pastor, uma atitude muito cruel, ao ponto de quebrar a pata daquele animal. E aí o guia turístico teve que explicar para aquela jovem o que estava acontecendo, e ele disse: isso aqui é normal. Os pastores, eles fazem isso com aquela ovelha que é rebelde, que coloca a sua vida em risco. E pode crer que no coração do pastor doeu muito mais do que na ovelha ter que quebrar a pata dessa ovelha. Mas infelizmente foi a única forma que ele encontrou de deixar essa ovelha próximo do seu rebanho. E aquele pastor vai ter que ter muito cuidado com essa ovelha. E aí o guia turístico teve que explicar: pelo contrário, o pastor vai ter que ter cuidados redobrados com essa ovelha, porque ele vai ter que alimentar essa ovelha na sua boca, pegar as águas verdejantes, as águas tranquilas, levar a boca da ovelha para poder saciar a sede dessa ovelha. Ele vai ter que pegar essa ovelha no braço e conduzir o rebanho carregando essa ovelha, muitas das vezes no seu braço, até que essa ovelha possa ser curada e restituída ali daquela deficiência. Muitas das vezes nós, como ovelhas, nos encontramos assim, distantes, desgarrados, e precisamos dessa correção, dessa disciplina. Precisamos que o nosso pastor literalmente quebre a nossa pata e nos traga de volta ao convívio dos irmãos, para que assim possamos crescer, possamos ser alimentados mais de perto, no colo do nosso pastor, para que assim possamos beber, ser saciados das nossas necessidades, porque estamos mais próximos do nosso pastor. E assim essa ovelha, ela pode ouvir a voz do seu pastor e obedecer e andar no princípio da obediência. Que nós possamos buscar a Deus e andar em obediência. Mas o pastor, segundo o coração de Deus, além de alimentar o rebanho, além de proteger esse rebanho, de disciplinar esse rebanho, ele ama, ele anda em qualquer situação. É nos vales da sombra da morte, o pastor está junto. A vara do pastor e o cajado nos consolam, porque sabemos que podemos contar, mais do que tudo, com um amigo, com alguém que vela pelas nossas vidas. E que bom se você tem um pastor que cuida de você, se você tem um pastor que te procura, que manda mensagem, que sente a sua falta, que muitas das vezes faz visitas, e nesse período que não estamos podendo fazer visitas nas casas, mas estamos fazendo visitas via chamada de vídeo, estamos nos reunindo pelos aplicativos que tem aí de reuniões online, mas não temos deixado de ser igreja, continuamos apacentando o rebanho, os pastores continuam apacentando o rebanho e se sacrificando pela obra de Deus. O verdadeiro pastor são homens segundo o coração de Deus. Em Jeremias 3,15, dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais os apacentarão com conhecimento e com inteligência. É Deus quem dá pastores, pastores segundo o coração de Deus, e esses pastores nos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Queridos, os pastores precisam ter muito conhecimento. Pastores precisam ser estudiosos das Sagradas Escrituras,
Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, olha, te prepara, né? Que você possa manejar bem a palavra de Deus, que você possa ensinar, estar apto para ensinar, para exortar, para trazer o ensino da palavra de Deus. Então o pastor, ele precisa ser um homem estudioso, um homem que busca conhecimento. Por isso, quando descobrimos a vocação, quando alguém descobre a vocação pastoral e o chamado pastoral, ele corre para estudar, vai fazer um seminário teológico, vai buscar os conhecimentos, vai procurar ter conhecimento bíblico, ler a palavra de Deus, se esmerar, ser um estudioso das Sagradas Escrituras, para que ele possa alimentar o rebanho de Deus, para que ele possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Precisamos de pastores com conhecimento, e nesse tempo, mais do que nunca, precisamos de pastores cheios do conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento espiritual, saber discernir, saber fazer a leitura das coisas, saber conhecer o tempo de Deus, o que Deus está nos direcionando. Este é um tempo que Deus está nos direcionando para sermos conhecedores desse tempo e saber assim desenvolver o ministério pastoral nesse tempo. É um tempo difícil, como já falei, mas onde os verdadeiros pastores têm se exposto, têm se colocado à disposição, têm procurado servir, têm procurado ajudar e têm procurado ser bênção na vida das ovelhas. Para isso, precisamos do conhecimento. Os pastores precisam ser conhecedores das Escrituras, precisam se esmerar para levar os irmãos ao mais profundo conhecimento, trazer as águas profundas, colocar os irmãos para trazer o alimento sólido, para cuidar daqueles que são novos na fé, discipulando, aqueles que já estão há mais algum tempo, mas também precisam ser acompanhados, precisam ser mentoreados, precisam ser ensinados na palavra de Deus. E aí, por isso, o pastor precisa buscar o conhecimento, e o conhecimento vem através de estudos. E aí, por isso, o pastor vai para o seminário, vai buscar um conhecimento, porque ele já tem um chamado de Deus na sua vida. Mas não só o conhecimento, nós precisamos também de pastores que tenham inteligência. E o texto fala que vão apacentar com conhecimento e com inteligência. Essa inteligência fala da sabedoria que o pastor precisa ter para conduzir seu rebanho. E é algo sublime, um pastor cheio de sabedoria. Porque não adianta o pastor ter apenas o conhecimento, apenas a letra, apenas a teologia. Isso é bom, mas ele também precisa ter inteligência. Ele precisa ser dotado de sabedoria. E a palavra de Deus nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus nos dará graciosamente da sua sabedoria. É Deus quem dá sabedoria a nós. Então, se você é um pastor, busque em Deus a sabedoria do alto, para que você possa conduzir com inteligência, com sabedoria, com entendimento. Muitos pastores têm perdido o rebanho, têm perdido a igreja e até mesmo a família por falta de sabedoria, por falta de inteligência. Tem muito conhecimento, mas falta sabedoria. E a inteligência ou o conhecimento sem a sabedoria não adianta de muita coisa. Porque é pela inteligência e pela sabedoria que nós aplicamos o conhecimento que nós temos. Todo o conhecimento que temos, nós aplicamos através da sabedoria, da inteligência que Deus nos dá. E aí por isso que precisamos ser sábios em conduzir o rebanho. Precisamos ter prudência, precisamos ter inteligência. E nesse período os pastores precisam muito mais de sabedoria para conduzir. Porque estamos num mundo cheio de incertezas. Alguns reabriram as portas das suas igrejas, outros não reabriram. Mas o pastor é aquele que sabe como ele deve conduzir melhor as suas ovelhas. Ele é que sabe o melhor momento. Ele é que sabe o melhor momento para trazer segurança para o seu rebanho. Então precisamos ser sábios. E todo pastor ele precisa ter sabedoria para conduzir a sua casa e a igreja do Senhor, sabendo que a igreja é de Deus. O pastor não é dono de nada. Ele recebe graciosamente o chamado de Deus, que é uma graça de Deus, é um dom de Deus.
é imerecido, mas veio da parte do Senhor. E ele se coloca como servo para servir a igreja e servir os irmãos da melhor forma possível. E conduzir o rebanho com conhecimento e com sabedoria do alto. Se você tem um pastor, que é esse pastor, que é dado por Deus, que apacenta o seu rebanho com conhecimento e com sabedoria, que é um homem segundo o coração de Deus, então agradeça a Deus e glorifique ao Senhor pela vida do seu pastor. E cuide do seu pastor, para que o seu pastor possa continuar servindo a Deus e conduzindo a igreja do Senhor. Porque a noiva é a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. E o pastor precisa cuidar dessa noiva, zelar por ela e apresentá-la diante do Senhor, sem mácula, pura, ali diante de Deus. Então é um grande ministério que traz muitas responsabilidades sobre a vida do pastor. E o pastor deve fazer isso de maneira humilde e conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus. Jesus é o maior exemplo de liderança e de pastor. Por isso, em Mateus 9,36, ele olha para aquela multidão e se compadece daquela grande multidão e diz: são como ovelhas que não têm pastor, que andam desgarradas. E em João 10 ele diz: eu sou o bom pastor. E Jesus é o pastor dos pastores. Ele é quem cuida dos pastores e ele é quem cuida do seu rebanho. Para finalizar, que nós possamos continuar servindo a Deus. E nesse dia especial, eu queria parabenizar a todos os pastores, em especial aos pastores da Igreja Batista Nacional Vinho Novo, aqui no interior do estado e também aqui na capital, em São Luís. E em especial ao pastor Edson e à pastora Cássia, que eles continuem conduzindo a Igreja do Senhor, a Igreja Batista Nacional Vinho Novo, com sabedoria, que eles possam ser cada dia homens e mulheres segundo o coração de Deus, e que eles possam conduzir a igreja, apacentando a igreja com sabedoria e com inteligência dadas por Deus. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Nesse momento eu gostaria de fazer o apelo. Talvez você ouviu a palavra de Deus nessa noite e você se viu como uma ovelha que está afastada dos caminhos de Deus. Lá em Lucas 15 conta 3 parábolas. Fala da moeda perdida, das 100 ovelhas, daquela ovelha que se desgarrou, mas conta também do filho pródigo. E talvez você está como essa ovelha que se distanciou e está quebrado aí no mundo, que já foi quebrado não só a pata, mas está trazendo muitas marcas de dores na sua vida. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus te convida, como bom pastor, para voltar para o seu rebanho. Volte para o caminho do Senhor, para os caminhos do Senhor. O Senhor Jesus, Ele fala contigo nessa noite. Ele está de braços abertos para te receber, para cuidar da tua vida, para sarar as tuas feridas. Ele tem salvação para você. E você que está ouvindo a palavra de Deus e nunca aceitou Jesus, nunca disse sim para o Senhor Jesus, diga sim para Ele nessa noite. O Jesus está de braços abertos para você. Ele quer te dar um abraço de perdão. Ele quer sarar tuas feridas. Ele quer curar a tua vida. Ele quer trazer salvação sobre a tua casa e sobre a tua vida. No nome de Jesus, se você diz sim nessa noite para o Senhor Jesus, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração onde você está e vamos orar juntos. Pai, quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que por um motivo ou outro se distanciou, se afastou, estava como uma ovelha desgarrada e afastada do Senhor. Pai, mas nessa noite ele se decidiu em voltar para o teu aprisco, em voltar a te servir, ouviu a tua voz e decidiu voltar aos caminhos do Senhor. Pai, dá um abraço de perdão. Como bom pastor, coloca essa ovelha em teus braços. Cuida dessa vida no nome de Jesus. Dá um abraço de perdão. Perdoa os seus pecados. Lança no mar do esquecimento. Senhor, apresenta também a vida desse homem e dessa mulher que te aceitou nessa noite pela primeira vez.
Senhor, escreve seu nome no livro da vida do Cordeiro, guarda de todo mal. Deus, traz salvação sobre sua casa e sobre sua vida, no nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está voltando aos caminhos do Senhor, nós ficamos felizes, e há muito mais alegria nos céus, porque você é um pecador que se arrependeu nessa noite, e o bom pastor, ele te recebe, e ele quer cuidar de você, e nós como igreja do Senhor Jesus também queremos cuidar de você, queremos te apacentar. Mande uma mensagem nas nossas redes sociais, nos procurem, mande mensagem para que a gente possa te conhecer, para que a gente possa cuidar de você, para que a gente possa conduzir você, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Aleluia.